Fala, pagadores de tributos! Hoje nós vamos conversar por onde você não começar a atuar na área tributária. Você que pretende começar a atuar na área tributária, eu vou dar uma dica para vocês hoje e vou mostrar o porquê de não começar atuando dentro da área de recuperação de crédito tributário. Tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá bater um papo hoje sobre o motivo e a justificativa para você não começar atuando dentro dessa área de atuação tributária, tá? Você quer começar a atuar e lucrar dentro da área tributária, seja bacharel em direito, seja bacharel em ciências contábeis, estudante de direito ou de ciências contábeis ou até mesmo advogados ou contadores, não comece atuando pela recuperação de crédito tributário. Por quê? Né? Primeiro, nós temos que fazer algumas considerações. Né? Para atuar na área tributária, nós temos alguns caminhos. Né? E a recuperação de crédito tributário ela tem algumas peculiaridades para você começar por ela. Tá bom? E essas peculiaridades que nós vamos conversar hoje. Dependendo do caminho que você optar para iniciar a sua atuação, você vai tornar essa trajetória um pouco mais simples ou mais complexa. Você vai começar a ter uma lucratividade profissional do zero dentro dessa área de uma forma mais simples ou mais complexa. Então, depende do caminho que você optar. Nós sabemos que existem algumas possibilidades de atuação na área tributária. Eu trouxe aqui para vocês três possibilidades: consultivo tributário, processo administrativo fiscal e processo judicial tributário. Esse daqui é o único de exclusividade de quem é advogado. Então, o judiciário, somente advogado. Ah, mas eu sou estudante, eu sou bacharel, seja em direito ou ciências contábeis, ou eu sou contador. Faço uma parceria com o escritório de advocacia e essa parte tributária poderá ser abarcada também. Né? Mas hoje o nosso objetivo é falar o porquê você não começa, e nós não sugerimos que você comece pela parte da recuperação de tributos, né? Recuperação de crédito tributário. Primeiro, onde que se encaixa dentro dessas três possibilidades de atuação, onde que se encaixa a recuperação de crédito tributário? Ela se encaixa aqui no consultivo, né, o consultivo tributário. Por quê? Porque o consultivo tributário depois ela pode ter duas vertentes: a recuperação de crédito tributário administrativa e a recuperação de crédito tributário judicial, tá bom? Mas ela se enquadra a princípio dentro do consultivo tributário, tá? O consultivo tributário é aquele que desenvolve atividades de natureza preventiva e pré-processual, em regra. Ele tem um caráter de orientação, de planejamento, elaboração de pareceres, análise fiscal de empresas, né? Planejamento fiscal e também avaliação das possibilidades de recuperação de tributos. O que é a recuperação de tributos? É quando uma empresa ou uma pessoa paga indevidamente algo e pede a sua restituição. Este é um direito do contribuinte. Se você pagou mais um tributo do que você deveria, você tem direito à restituição. Ah, mas então por que eu não posso começar, por esse caminho? E aí nós começamos a compreender um pouco mais, tá bom? A recuperação de tributo é um direito, né? Já falamos aqui, é um direito do contribuinte. Então, o contribuinte, ele tem o direito de recuperar aquilo que foi pago indevidamente. Afinal de contas, ele pode pedir a restituição tanto para a União, Estado e município dos tributos pagos indevidamente, tá? Hoje, atualmente, né, muitos empresários e a recuperação de crédito tributário ela tem se tornado uma divulgação, né? Em todas as redes sociais e mídias sociais você vê alguém propondo a recuperação de crédito tributário. Você vê que ela tomou tributário hoje, em muitos casos, é ligado só à recuperação de crédito tributário. Isso é uma problemática. Primeiro, se você jogar no Google aí e pesquisar operações da Polícia Federal, operações da Receita Federal contra empresas que cometeram crime fiscais em decorrência de tributo, pedido a restituição indevida dele, existem inúmeras empresas de consultoria tributária, né, que se dizem consultores tributários, que acabam cometendo esse tipo de crime. Então hoje, muitos empresários
eles têm recebido ofertas tentadoras no mercado, né? Eu sei que tem o joio e o trigo. Nós sabemos que tem bons profissionais e ruins profissionais em todas as áreas. O problema é que aqui o empresário muitas vezes ele acaba não se atentando quem é o bom profissional ou quem é o ruim profissional dessa área, né? E acaba, já como oferta tentadora, né? Desculpa, de recuperação de crédito tributário, ele acaba aceitando. Afinal de contas, ele não vai pagar nada imediatamente e aquilo que for restituído, né? Ele vai receber e colocar em caixa. Acontece que tem algumas empresas, né, que atuam nesse ramo, que eles acabam emitindo, duplicando notas, duplicando tributos, mudando base de dados para recuperar tributo que não é recuperável. E aí, neste caso, o contribuinte recebe, né? Só que depois, e até agora, nós estávamos com um programa do governo federal de empresas que, né, tiveram uma restituição indevida de tributo, que ela chegue e informe, né? Porque assim, a restituição ela pode ser recebida de duas formas, seja através de dinheiro, né, depósito na conta do contribuinte, ou através de compensação tributária, de tributos que é devido por outros tributos que já foram indevidamente recolhidos. E aí compensa um com o outro, é uma das formas existentes e possíveis com o tributo que foi indevidamente recolhido, né? O que acontece é que na base de dados, muitas empresas, não vou falar muitas, vou falar algumas, né, para não generalizar, fazem e acrescentam informações falsas, inverídicas dentro da base de dados e faz esse restituição de tributo que não existe. Automaticamente, isso traz muitos problemas. Então, a recuperação de crédito tributário ela não é uma brincadeira, né? Não é algo tão simples, requer muito estudo, é algo mais complexo. Então, em decorrência disso, meu conselho é que não comece pela recuperação de tributos. E a gente vai mostrar o porquê, as problemáticas disso, né? Então, hoje nós temos empresas que apresentam para os contribuintes, os empresários, créditos fictícios ou apuração de crédito em total desacordo com a legislação tributária. Isso acontece. E o que, que isso pode acarretar? Além de ter que devolver aquilo que foi restituído ou compensado indevidamente, ainda pode ser gerada uma multa que pode variar de 150% a 225% do valor indevidamente restituído. Então, assim, está ali contratando uma empresa, agora olhando para o lado do empresário, tá, pessoal? Está contratando uma empresa para pedir a restituição do crédito tributário. Ele acredita que está tudo ok, que essa empresa, né, está fazendo todo o procedimento que é correto. Esta empresa faz, né, fala para ele, olha, nós compensamos aqui, você tinha um crédito de 500 mil, nós compensamos aqui com tributos que você, desses meses que estão abertos, 500 mil. Você me paga por isso 200 mil reais, 100 mil reais. Beleza? A pessoa chega, paga para esse consultor, né, esses 100 mil reais, porém, depois disso, ela depois de alguns anos, autuada a devolver esses 500 mil reais inexistente e também a pagar, além disso, uma multa de 150% a 225% deste valor indevidamente compensado de forma atualizada. Ou seja, isso pode gerar para este empresário a falência do seu negócio. É algo muito sério, né? E este consultor tributário provavelmente assumiu do mapa, isso já passaram anos. E ultimamente, se você jogar, repito, joguem no Google, pesquisem no Google, vai constar no Google lá tanto de operação recente da Receita Federal de apreensão, né, de consultores tributários, de empresas que trabalham com recuperação de crédito tributário. Por quê? Porque não é para qualquer um essa área de recuperação de crédito tributário. É um trabalho que requer muita seriedade, né? Não é um trabalho inicial. Então, por esse motivo que não é o melhor caminho para um início na área tributária. Até porque nós temos dois caminhos na recuperação de crédito tributário. E aí, falando um pouquinho mais para vocês da recuperação, nós temos a esfera
administrativa e também temos a recuperação na esfera judicial. Tá? Na administrativa só é admitido nos casos dos tributos onde a própria Receita Federal, através de instrução normativa, autoriza tanto a compensação como a restituição. Tá? E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Né? Qual que é o exemplo? Recuperação de crédito de PIS e COFINS monofásico no caso de empresas do Simples Nacional. Já temos normativas, instrução normativa dentro da Receita que autoriza a compensação ou, né, restituição do valor em conta do contribuinte. Administrativamente você consegue peticionar, reconhecer e etc. Ok, e a recuperação tributária no caso judicial? Ela envolve, né, aí envolve escritórios, né, de advocacia, porque é a atividade exclusiva de advogado, que faz o pedido judicialmente da recuperação de crédito tributário. Né? Isso demora, no judiciário a gente sabe que não é rápido, então são esses dois caminhos que existem para a recuperação de crédito tributário. Ok? Dando sequência, já falamos que a recuperação de crédito tributário, ela é um direito do contribuinte e ela está prevista no Código Tributário Nacional, artigo 165 do CTN. Tá? Os procedimentos a serem seguidos, eles constam também tanto na Receita Federal como também no manual disponibilizado dentro do portal do Simples Nacional. Tá? Então nós temos a Instrução Normativa da Receita Federal de número 1717 de 2017 para empresas que se enquadram no regime tributário do lucro real ou lucro presumido, e para as empresas enquadradas no Simples Nacional, o manual disponibilizado no próprio portal do Simples Nacional. Os procedimentos a serem seguidos para a recuperação de crédito tributário estão nesses dois panoramas aqui. Ok, eu preciso fazer essa introdução para vocês justamente para mostrar a complexidade da recuperação de crédito tributário, né? E depois mostrar a solução para vocês. Tá? Então eu estou aqui apresentando a complexidade, né? O embasamento, como que é feito, qual que é o procedimento, o que tem que ser buscado, além das problemáticas que nós também já apresentamos e apresentaremos. Ok? Com exceção do microempreendedor individual, do MEI, todas as empresas têm direito a recuperar tributos pagos indevidamente. Tá bom? Então, é um direito de todos os contribuintes. Tá? Todos os tributos que forem indevidamente recolhidos, conforme o próprio artigo 135 aqui do CTN, eles podem ser restituídos. Então, se você pagar um IPTU indevido, você pode pegar e pedir a restituição deste IPTU. Se você pagar um IPVA indevido, você pode solicitar a restituição desse IPVA pago indevidamente. Então, todos esses tributos recolhidos indevidamente têm direito a serem restituídos. Aqui, nós precisamos entender que nós podemos fazer petições administrativas reconhecendo a ilegalidade de tributos cobrados, ou nós podemos fazer a recuperação de crédito tributário. Qual que é o caminho mais viável para você que está e quer iniciar? Reconhecer a ilegalidade, reconhecer que não é devido um tributo, reconhecer a sua inconstitucionalidade. Por quê? Porque nós temos as teses prontas quanto a isso. Você só precisa vender esse serviço. Você não precisa fazer cálculo de PIS e COFINS monofásico, você não precisa buscar informações, cursos, capacitações, contratar empresas terceirizadas para, dentre algumas oportunidades da recuperação do crédito tributário, você chegar lá na frente ainda e ter perda de cliente por cálculo indevido, porque é complexo. Agora, as oportunidades de reconhecimento da inconstitucionalidade, que não é devido a um tributo, isso é algo mais fácil, tá bom? Então, isso é um caminho mais viável para você iniciar. Hoje, por que é uma problemática a recuperação de crédito tributário para quem quer iniciar nessa área? Primeiro ponto, né? Muito em decorrência da publicidade dada para essa área, né? Até por isso que você sentiu interesse, inclusive,
em começar nessa área, existem inúmeras pessoas sem qualquer qualificação e conhecimento técnico sobre a legislação tributária que se dizem, né, atuantes nessa área de recuperação de crédito tributário. Tá? Esse serviço ele exige muita transparência. Afinal de contas, tem riscos e esses riscos muitas vezes não são apresentados para os empresários. Né? Existem alguns riscos hoje dentro de operação, existem possíveis valores a serem recolhidos e outros valores que não. Como eu vou dizer para vocês? Que é mera tentativa. Né? E se você não deixar certo isso para o empresário, né, você vai estar cometendo um trabalho ilícito. Então, olha só, nós temos muitas nuances, né, da recuperação de crédito tributário, por isso que não é o primeiro passo. Tá? Ah, mas é o passo mais lucrativo? Não. A recuperação de crédito tributário não é a área mais lucrativa para você atuar dentro do tributário. Tá bom? A recuperação de crédito tributário ela é só um nicho. Nós temos outros nichos mais rentáveis. Tá? Eu posso falar por experiência dentro da minha própria empresa, né, a Start Tributário. Nosso nicho de atuação no tributário, né, nós temos a recuperação de crédito tributário, mas não é o nicho principal de atuação. Né? Nós somos mais do consultivo, né, mais estratégico, mais planejamento, mais reconhecimento via administrativamente de ilegalidade de cobranças que estão sendo feitas, cobranças indevidas de contribuintes, extinção de CDA, né, reconhecimento da ilegalidade da CDA, através de processos administrativos. Então, este é um nicho mais rentável. Por quê? Porque nós cobramos um valor inicial e nós temos um percentual no êxito. Né? Não tem discussão o êxito. Afinal de contas, a própria administração pública reconhece a ilegalidade daquela cobrança e o contribuinte não vai pagar por aquele tributo que está sendo cobrado indevidamente. Então, o contribuinte está sendo cobrado. A gente peticiona administrativamente, reconhece que ele não deve, né? Em vez de ele pagar o Estado, o município ou a União, ele vai nos pagar o percentual de êxito. E pronto. Então, olha só que nicho maravilhoso. Para nós, pelo menos, é maravilhoso. A recuperação de crédito tributário é só um subnicho, mas não é o nosso carro-chefe. Por quê? Por conta de todas essas complexidades, né? Por conta da quantidade de pessoal que precisa ser direcionado, né, para essa área de atuação, e também porque hoje o nicho de recuperação de crédito tributário ele está com muitos profissionais querendo vender a recuperação de crédito tributário, mas esses profissionais eles não têm conhecimento desses outros nichos que é mais rentáveis dentro da área tributária e que é mais fáceis para vocês começarem a atuar e a lucrar dentro da área tributária, ok? Então nós temos aqui outros outras atenções que nós devemos voltar dentro da atuação. Tem um vídeo anterior já que foi postado sobre as áreas, né, onde traz o motivo e a justificativa por que você começar. Afinal de contas, a recuperação de crédito tributário, se ela for feita de forma ilícita e você, né, mesmo você não sabendo que ela é feita de forma ilícita, né, você começou a atuar, o cliente é seu, você fez o serviço ali, é, às vezes você desconhece todo o procedimento e acaba cometendo uma ilicitude, né, não por vontade, né, por ausência de conhecimento, né, automaticamente isso pode gerar para a empresa uma multa de 150% a 225% do valor ilícito, né, fictício que foi recuperado. E essa responsabilidade depois vai cair sobre você, tá bom? Então nós temos que tomar muita atenção na recuperação de crédito tributário por conta dessas nuances, tá? E aqui, voltando um pouquinho sobre algo que eu já falei com vocês e eu quero repetir. O processo administrativo fiscal, né, onde nós, com as teses tributárias, a gente reconhece a ilegalidade de cobrança de tributos, é o nicho que vai gerar para vocês honorários iniciais e honorários de êxito. Né? Então aqui você pode cobrar, lembrando,
Você pode ser bacharel em Direito, você pode ser bacharel em Ciências Contábeis, estudante nas duas áreas, estudantes nas duas áreas, você pode ser advogado ou contador. Você pode atuar na área administrativa independente disso. Você pode ser consultor tributário e você pode atuar. Tá bom? Você não precisa ser formado, você pode atuar como representante da parte dentro do processo administrativo. Você vai, neste caso, representar os contribuintes, né? E ele será representado por você de forma administrativa. Para quê? Para impugnar exigências tributárias indevidas, tá bom? Tributos que estão sendo cobrados indevidamente dele, tá? Neste caso, quando admitido o recurso que você protocolar, tal decisão terá a mesma eficácia da anulação de uma cobrança indevida nos meios judiciais. Ela tem a mesma eficácia, ou seja, vai ser anulado o crédito tributário. Tá? A precificação disso daqui, você chega lá e fala assim, olha, vou cobrar de 1 a 2 salários mínimos iniciais, mais 20% a 30%. Desculpa. Vocês escolhem de 20 a 30% no êxito em 1 a 2 salários no início. Ou seja, você já começa a atuar e a faturar dentro da área tributária. Então, este é o caminho para você iniciar na área tributária, tá? Voltando, fazendo essa análise, o que você precisa conhecer aqui para iniciar? Você precisa conhecer as oportunidades tributárias, dominar os princípios tributários, para dentro disso você conseguir vender, né, e apresentar para os clientes as soluções. Afinal de contas, você sabendo as teses do que você pode reconhecer a ilegalidade de uma cobrança, você vai conseguir vender para o seu cliente. Tá? Aqui você vai ter uma rentabilidade inicial de 1 a 2 salários mínimos, você vai precificar isso para o cliente, colocar no contrato que esse é o seu custo operacional para fazer essa defesa. Você vai alertar ele que existe uma possibilidade de êxito, mas você vai receber só após o êxito de 20 a 30%, né? E além disso, essas oportunidades, por exemplo, nós temos o curso Vivendo Tributário, que ele traz mais de 40 oportunidades de teses tributárias para vocês venderem e entrarem dentro dessas soluções para apresentar aos clientes. Nós temos a aula da tese, o conteúdo da aula e ainda temos o modelo de peça para você fazer isso. Então, você sabendo essas oportunidades, você, né, pode chegar e vender para o seu vizinho. Ah, mas como que eu posso vender para o meu vizinho? Por exemplo, nós temos o caso do ITBI, né, da forma de cobrança do cálculo, da base de cálculo utilizada no ITBI indevida, né, que é o que? Utilizar a base de cálculo, o valor venal do imóvel. Na verdade é pacificado no STJ, que a base de cálculo do ITBI ela deve ser o valor da transação. Mas muitos municípios colocam o valor venal. Isso já vai dar uma diferença. Automaticamente, reconhecendo essa diferença, você vai dar lucro para o seu vizinho, que é seu cliente no caso, que acreditou naquilo que você vendeu para ele. E, consequentemente, você vai lucrar também, tá bom? Então, nós temos que nos atentar a essas teses, uma vez que essas teses ela vale para vários processos que têm o mesmo objeto. Afinal de contas, nós conhecemos várias pessoas que já compraram imóveis e, por consequência disso, nós temos a possibilidade de analisar se foi feita de forma certa ou errada a base de cálculo do ITBI, que é uma das oportunidades, que é um exemplo que eu estou mencionando para vocês. Então, essa forma você vai iniciar pelo caminho mais fácil. Você vai começar a ter uma rentabilidade na área tributária e após esse início de rentabilidade na área tributária, você pode sim fazer especializações, fazer outros cursos, capacitações, conhecer mais a ferramenta, a legislação tributária, para então entrar em outros nichos de atuação. Depois, mais para frente, fazer uma recuperação de crédito tributário,
né? Mas não que esse seja o primeiro passo para você. Afinal de contas, a recuperação de crédito tributário demanda muito conhecimento técnico, de cálculo e várias outras de procedimentos, normativas, várias outras questões para que você inicie da maneira correta. Então não é o primeiro passo. O primeiro passo para você iniciar no tributário é você iniciar no processo administrativo contencioso, né? Uma vez que qualquer um pode atuar nessa área, uma vez que você já vai ter os modelos prontos, você já vai saber as oportunidades, é só você captar o cliente, tá? Essas eram algumas das considerações iniciais que eu queria passar para vocês, né? Que eu quero transmitir para vocês, porque eu passei por isso quando eu iniciei, né? Eu não, em nenhum momento ali eu foquei, né, no início na recuperação de crédito tributário, mas essa é uma das dúvidas que os meus alunos, né, tanto na graduação, no cursinho ou no curso de Venda Tributário, me procuram e me questionam: professor, eu quero ver da recuperação de crédito tributário, porque eu vi que uma pessoa falou que fechou um contrato e no primeiro contrato foi R$ 50.000. Ah, eu quero fazer. Mas você já viu o que você precisa saber para começar por esse lado da recuperação de crédito tributário? Você sabia das outras oportunidades que tem na área tributária que é mais lucrativa do que a recuperação de crédito tributário, que vai te dar uma recorrência maior do que a recuperação de crédito tributário? Bom, espero ter compartilhado com vocês um pouco da nossa experiência relacionada ao tributário, né? Qualquer dúvida, mandem aqui perguntas, podem nos procurar. Nós temos as nossas redes sociais aqui embaixo, QR Code. Entre perguntas, estamos à disposição eu e a equipe para responder, né? E em breve também estaremos com uma nova turma do Vivendo do Tributário, né? Nós temos periodicamente lançado a turma do Vivendo do Tributário, onde nós apresentamos mais de 40 teses e oportunidades administrativas para você vender e viver do tributário, tá bom? Um abraço, até mais.